no livro do profeta Samuel, no capítulo 1, no capítulo 15, no verso 22, o seguinte: e Samuel disse: tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifícios do que na obediência à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o sujeitar-se do que a gordura de carneiros. Ou seja, Saul tinha tudo para ter um reinado poderoso. Saul tinha tudo para ter sucesso. Porque se você for ler a história de Saul, se você for prestar atenção na história de Saul, Saul tinha tudo para ser um rei poderoso e respeitado. Primeiro, a Bíblia diz que ele era alto, forte, bonito, que sobressaía dos ombros de todos os homens de Israel. Tinha uma família, tinha uma base, a família da pequena tribo de Benjamim. E Deus, pelo clamor do povo, o Senhor escolheu ele para reinar o povo. Se Deus te escolheu, irmão, se Deus me escolheu, irmão, por que não confiar? Por que não acreditar que Ele pode? Por que dar ouvido a outras vozes? A Bíblia diz, João 8,36, se pois o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Se você anda com Cristo no temor do Senhor, Ele vai te dar aquilo que você deseja no seu coração. Ele vai proporcionar a tua vitória. Então, para que sacrificar e deixar de fazer a vontade de Deus? Falta de confiança, falta de acreditar que Deus pode. É difícil para mim? É difícil para os irmãos? Creio que sim. Mas eu acredito, prestando atenção no que está escrito na palavra de Deus, se um ou dois de nós abandonarmos a nossa vida, quando eu falo vida, eu falo a nossa vida, que a gente tem, a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso trabalho, e resolvermos fazer a obra de Deus. Estou falando abandonar a nossa vida e fazer a obra de Deus, mas com sinceridade, obedecendo. Irmãos, eu acredito que de 2, 3, com uma semana se transforma em 100, com 2 semanas se transforma em 1000, com um mês 10.000, sabe por quê? Porque você deixou tudo, você deixou de se sacrificar para fazer a vontade de Deus. Porque se você vê na Bíblia, todos que fizeram isso foram bem-sucedidos. Passaram por dificuldade? Passaram. Quem é que não passa dificuldade nessa vida, irmão? Quem é que não passa? Mas se você for prestar atenção, Deus deixou faltar alguma coisa? Deus deixou faltar comida? O pão? Deus deixou de abrir uma porta para a pessoa dormir, para não ficar na chuva? Deus deixou de socorrer? Não. Sabe o que é que falta em nós, irmãos? A confiança. E sem confiança, não existe obediência. E eu gostaria muito, irmãos, que Deus colocasse em mim esse sentimento puro e genuíno de realmente confiar nele, com a certeza que Ele vai me dar. Porque é muito triste para um cristão que tem 17 anos de evangelho duvidar do poder de Deus, irmão. Isso é muito feio, irmão. Irmão, eu tenho 20 anos de evangelho e, sabe, mas eu não posso largar meu trabalho para ir para o culto, não, de quinta-feira, porque, entendeu? Não dá. Porque vai faltar aquela metinha, não vai dar aquela meta que eu tenho no final de semana. Eu fiz um propósito com Deus, há um tempo atrás, sempre o Sidney.
O Sidney falou comigo, a gente indo embora ali, eu indo embora, o Sidney falou comigo, irmão, bateu no meu ombro e falou assim, irmão, prepara uma palavra aí que, entendeu? Que em qualquer momento a gente pode estar, entendeu? Aí eu esperei com paciência no Senhor e ele ouviu o meu clamor, né? E se inclinou para mim e eu estou aqui hoje. Você está entendendo? Por quê? Não é aquilo que eu desejo, não é aquilo que eu quero, é o que Deus quer. Se você deixar de cumprir qualquer que seja um dos mandamentos, você não vai ser bem sucedido espiritualmente nunca, irmãos. Saul era rei. Saul, ele tinha tudo. Saul, ele poderia ter todas as mulheres queriam se casar com Saul. Queriam ser concubinas do rei. Todo homem de guerra valoroso queria fazer parte do exército do rei. Ele tinha tudo. Mas quando ele desobedeceu, irmãos, ele continuou sendo rei. Ele continuou com a coroa. Ele continuou com o exército, mas perdeu o principal. Quem sabe o que é? O Espírito de Deus que estava sobre ele. Muitas das vezes, irmãos, na nossa desobediência, na nossa falta de confiança, nós temos tudo. Mas o principal, a gente já perdeu porque a gente desobedeceu lá atrás. E a Bíblia diz, irmãos, que o homem, quando prova da boa e perfeita dádiva de Deus, e dá mole, e cai, mesmo que se levante, jamais será como antes. Está escrito. Temos que obedecer. O princípio de toda a sabedoria é obedecer, porque se você teme, você obedece. Não por medo, mas por temor. Não, eu tenho que obedecer a Deus, porque Deus, Ele vai me dar. Nós sabemos que Deus pode, que Deus dá. Deus é poderoso, Deus é dono de tudo, de tudo. E a Bíblia diz que nós somos herdeiros. Nós temos o direito de gozar de todas as grandezas de Deus, porque a Bíblia diz que aonde colocarmos a planta dos nossos pés, Ele nos dá como herança. Mas tem que estar na brecha. Tem que obedecer. E obedecer é difícil. Obedecer é difícil. Muitas das vezes fazemos coisas que pensamos que estamos agradando a Deus, mas não é aquilo que Deus quer. Não é aquilo que Deus quer para a nossa vida. Deus quer obediência, e como eu obedeço a Deus? Obedecendo os seus estatutos, os seus mandamentos, amando. Não é amando, irmão, da boca para fora, é amando fervorosamente, é suportando uns aos outros no amor, é não criticando aquele que tem fé só para comer legumes, porque eu como carne, eu critico aquele que só come legumes. Pô, aquele camarada ali, quando tem oportunidade, ele só sabe cantar, ele não lê Bíblia não. Vigia, varão. O chamado dele, Deus conhece. Deus conhece. Toda vez que o irmão tem a oportunidade, ele só sabe falar a mesma coisa. Parece que ele não lê a Bíblia. A gente sabe como é que o irmão vive dentro da sua casa. A gente sabe o problema que o irmão passa, as suas demandas, as suas dificuldades, o espinho que ele tem na carne,
Foi você que colocou? Sabe por quê? Muitas das vezes Deus deixa de nos abençoar? É porque Ele sabe que se Ele te abençoar, você vai reter a sua bênção só para ti. Custei, meus irmãos, entender o meu chamado. Custei. E para a surpresa dos irmãos, eu descobri, mais ou menos, porque eu ainda vou pedir mais confirmação a Deus, isso ontem. Porque nem terminei o que eu disse quando o Sidney, é porque eu estou um pouco nervoso, os irmãos me compreendam. É a primeira vez que eu estou ministrando aqui na minha casa, na Ebenezer, e eu estou muito feliz. E eu confesso aos irmãos que eu não estou nervoso. Eu pensei que eu ia ficar nervoso, mas só foi na hora, mas depois, porque eu me coloquei, eu pedi, Senhor, é o Senhor que vai fazer a obra. Porque olha, o presbítero Sidney, que é maior do que eu, ele disse que, fica na tua, que não é sobre você, é sobre a palavra. Então Deus, Ele vai fazer, e eu estava ali pedindo a Deus, que Deus falasse comigo, através dos louvores. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Tirei a trave do meu olho, esqueci que estava dentro de um lugar carnal, e quis que Deus mostrasse para mim um ambiente espiritual e verdadeiro, para que eu não viesse, para tirar de mim essa maldição que tem de crítica, de inveja, de uma coisa que atrapalha o Espírito Santo, que quando nós entramos na igreja, o Espírito Santo parece que fica com aquela mordaça de maluco. E não é porque não é por causa do diabo não, irmão, é por causa da nossa natureza humana, que não deixa nós adorar a Deus em espírito e em verdade. Sabe por quê? Porque o capeta sabe que o Senhor só olha para aqueles que buscam Ele em espírito e em verdade. Se tiver qualquer problema na sua situação, sinto muito dizer, irmão, mas o Espírito Santo vai estar assim, triste. Mas Ele não vai deixar não, irmão. Ele vai estar intercedendo, com gemidos inexprimíveis, porque Ele sabe que nem todo mundo é igual Saul. Ele sabe que alguns irão se arrepender de coração. Saul se arrependeu, mas a Bíblia nos relata que esse arrependimento de Saul era cínico, porque já estava no coração dele a vacilação, porque ele era vacilão. Ele se achava, ele gostava muito de fazer a vontade dos outros, para ficar o bonitão, sabe? Porque ele era bonito mesmo. Eu sou bonito, sou grandão, ninguém vai, aí o cara vai falar comigo, eu vou, não, Saul, pá. Saul não desobedeceu a Deus no capítulo 15. Lá atrás, ele já tinha desobedecido a Deus. Tanto que Deus falou, Samuel, eu me arrependo de ter feito Saul rei sobre Israel. E Samuel, na figura do Espírito Santo, sabe o que ele fez? Ele passou a noite toda clamando por aquele que Deus tinha rejeitado. O primeiro sintoma da rejeição de Deus é que você não sente mais misericórdia por ninguém. O seu amor se torna um amor fingido. Você busca só agradar ao homem
e desagradar a Deus. Isso é um dos sintomas de quem perdeu o Espírito de Deus. Ah, mas Saul, irmão Beto, ele continuou vencendo guerras e batalhas. Irmãos, lendo a palavra de Deus, bem sabemos que Saul continuava vitorioso porque o Espírito do Senhor estava com Davi. Por Davi, Saul ganhava as guerras. Não Saul, mas Israel ganhava as guerras. Porque Saul continuava com sua coroa, Saul continuava como rei. Quando Deus rejeitou Saul e escolheu Davi, não foi na mesma hora que Deus tirou a coroa e botou em Davi. Davi foi reinar depois de muitos anos. Ainda foi perseguido por Saul. Deus ainda deu a oportunidade a Davi de passar o cerol em Saul, mas ele, como homem de Deus, ele falou: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Quem sou eu? O mesmo Deus que levanta, irmão, nós temos que ter a certeza que é o mesmo Deus que abate. Não precisa de oração contrária. Não precisa. A misericórdia de Deus, ela tem que estar em nossos corações, na nossa vida, de verdade. O amor a qual nós pregamos tem que exalar na nossa vida. O outro lado de não é sobre mim. É sobre mim, sim. É sobre mim também. Porque eu tenho que exalar essa palavra que eu prego agora. Os pequenos, estava falando com a minha esposa ontem, eu jamais ia me perdoar se um jovem desse daqui se desviasse por minha causa. Se eu desse motivo deles se desviarem. Jamais. Porque eu tenho que exalar a glória de Deus para se manifestar na vida deles. Eu não tenho que ser o carteiro na vida deles. Eu tenho que ser a carta. 2 Coríntios capítulo 3. Vós sois a carta escrita em vossos corações. Eu tenho que ser exemplo. Meu amor não pode ser fingido. A minha obediência tem que demonstrar nos frutos. Não, Samuel, eu obedeci a Deus, eu peguei lá, passei o cerol em tudo, entendeu? Aí Samuel, sim, obedeceu? Como é que eu estou ouvindo aí mugido de boi e berro de ovelha? Ah, Samuel, é porque os meus soldados resolveram pegar o que é de melhor e sacrificar o teu Deus. Por que ele não falou o nosso Deus? Arrogância, altivez, autoconfiança. Saul já estava se achando tal. Eu sou rei. Eu comando um exército de mais de 300 mil homens de guerra, homens valentes. Eu tenho uma família. Tenho 3 filhos homens, 2 moças, tenho uma esposa. Meu pai é da tribo de Benjamim, filho de Abiel, também da tribo de Benjamim. Eu tenho base, por isso que Deus me escolheu. Eu tenho base. Deus já... Eu posso fazer o que eu quero. Ai daqueles que em suas camas intenta o mal, pois está no poder de suas mãos. O apóstolo Paulo disse: tudo me convém fazer, tudo posso fazer, tudo posso, perdão meus irmãos, tudo posso fazer, mas nem tudo me convém. Sabe o que é isso?
Muitas das vezes buscamos mais aquilo que nos convém do que fazer aquilo que nos liberta da maldade. Porque a maldade já está em nós já. A gente só vai ter o corpo transformado quando a gente for levado para o céu. Enquanto a gente estiver aqui é luta por cima de luta. Mas a gente tem que ter a certeza que se nós se arrependermos e confessarmos do fundo do coração, nós vamos alcançar misericórdia. E Deus, Ele vai fazer com que tudo se suceda bem em nossas vidas. Não adianta eu me sacrificar, eu me esforçar para ser algo que eu não sou. Para mostrar para o pastor Henrique que eu sou o cara. Não, eu tenho que ser sincero para o meu pastor. O meu pastor, ele tem que me conhecer de verdade. Porque é sério, irmãos. Uma oportunidade dessa aqui é séria. Aqui não é para você ficar contando história da sua vida, não. Um testemunho do que Deus fez da sua vida, tudo bem, mas as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O que aconteceu na sua vida no passado, o que você era, não pode ser motivo de orgulho, para você ficar expondo aquilo que você era. Não, porque se eu fosse falar o que eu era, irmãos, eu tenho muita vergonha, sabe por quê? Porque meu pai e minha mãe passaram várias noites sem dormir. Você olha para esse cabeçudo aqui, para esse cearense aqui, eu tenho uma história. Tem uma história atrás de mim, a qual não me orgulho, a qual eu ouvi uma palavra do evangelista Yances, e Deus falou comigo. Eu estava sentado ali no cantinho e eu pensei assim: Senhor, se minha mãe fosse crente nessa época dos meus 12 anos, se eu tivesse uma base. Ué, irmãos, mas Saul tinha base. Irmãos, o que aconteceu na vida de Saul virou exemplo para a gente não desobedecer aquilo que Deus manda a gente fazer. E se você desobedecer, irmãos, Deus não vai te matar, não. Sabe por quê? Porque Ele vai enviar alguém para falar contigo. Porque Deus é misericórdia, rico em misericórdia, para tentar te convencer ao arrependimento. Porque a Bíblia diz, irmãos, em João 8,36, toda vez que eu me lembro desse versículo, eu fico morrendo de rir, porque eu me lembro do radical. João 8,36. Não, João 3,16. Por isso que os irmãos não riram. João 3,16. Porque o Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o 17? E o 17? Porque Deus não enviou o seu Filho para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus, irmãos, Ele me amou de uma tal maneira, Ele te amou de uma tal maneira, que Ele nos tirou daquela vida imunda que a gente tinha, e nos colocou aqui, limpo, cheiroso. Não foi para a gente se achar melhor do que o povo lá fora, não. Não foi para a gente se achar melhor do que um ou outro, não. Foi para a gente fazer a diferença nessa terra. Foi para a gente aprender a exalar o amor de Deus com fervor.
fervorosamente, sem olhar para quem, sem escolher quem. Eu escolho amar o Rominho, porque toda vez ele ri para mim. E eu não amo o Guilherme não por causa da barba dele. Não, irmãos. É todos. É todos da mesma forma, com o mesmo amor, com a mesma intensidade. Porque se eu obedeço a Deus, eu amo o meu irmão. Ninguém é santo o suficiente para te apontar. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele já é o teu consolador e te mostra a tua realidade. Expõe o teu pecado, a tua vida. Porque é dificilmente um homem cristão que conhece a palavra de Deus, que recebeu o Espírito Santo, que conhece a palavra, quando ele erra, ele não sente que errou. Opa, peraí, estou fazendo as coisas erradas. Calma aí. Isso já aconteceu comigo várias vezes, e eu confesso aos irmãos que nós temos o coração, o meu coração tão duro, o meu coração tão sem misericórdia, o meu coração tão julgador, porque no nosso meio cristão é cheio de juiz, né, irmão? É cheio de juiz. A gente é julgado todo tempo a gente é apontado. Principalmente os que estão de frente de ministério. Todo tempo é criticado, nada tá bom. Se o cara não pode ter nada, que o pessoal já fica falando as coisas. E não é o pessoal de fora não, é mais o pessoal da igreja. E a dificuldade se torna tão grande na nossa vida que a gente acaba... A Bíblia diz que, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, uns aos outros trairão e se aborrecerão uns aos outros. Acaba tirando de nós o amor, a verdadeira essência. E isso dificulta o agir de Deus na nossa vida. Então, para obedecer a Deus, primeiro você tem que conhecer aquele que é Deus na sua vida. Você tem que abandonar todos os deuses que você tinha. Quando eu falo de deuses, irmãos, eu falo de tudo aquilo que te atrai para o mal e te afasta do único. Os deuses desse século têm cegado o entendimento de muita gente e nos tornado incrédulo. Sabe? Pregar sobre obediência, hoje em dia, você tem que ter muita jogo de cintura, porque essa geração imediatista que vem para a igreja e quer receber de Deus na mesma hora, quer ouvir Deus falar com ele à mesma hora, o camarada é todo sujo, não se limpa, e quer ouvir a voz de Deus, a pessoa é totalmente nécio, e quer ouvir a voz de Deus e não quer obedecer. E quando a gente fala que tem que obedecer, é melhor obedecer. Olha, você tem que ter paciência, olha, você tem que confiar em Deus. É difícil, irmãos, que ninguém quer ouvir essas pregações hoje em dia não. Sabe? E nós que já estamos com a carcaça pesada, com a couraça já mais grossa, a gente quer chegar na igreja, irmão, e chorar, ouvindo Deus falar. Sabe? A gente quer chegar num culto desse e ouvir a voz de Deus nos confrontando, sabe? Nos mostrando o caminho certo, a maneira certa. Mas não, irmãos. Quando você vai falar de obediência, a pessoa tem desculpa para tudo.
todo mundo é errado, menos eu. Não, por que você está assim? Não, porque fulano, porque fulano entendeu? Não dá. Mas não olha para si mesmo assim. Não, eu que tenho que melhorar, buscar a minha melhora. Porque eu aprendo com aquela pessoa que tem as dificuldades. Eu aprendo com aquela pessoa ruim. Por que eu aprendo com a pessoa ruim? Porque eu não tenho que ser ruim que nem ela. E eu aprendo com aquela pessoa boa, com aquela pessoa amável, com aquela pessoa que é sorridente. Eu não estou pedindo para você rir para mim não, tá, irmão? Você que é amável. Não, eu quero ser igual aquele camarada ali. Quando eu entrei aqui na Ebenezer a primeira vez, minhas pernas ficaram duras ali na porta, porque eu pensava, Rio Comprido, né, irmão? Deve ser ali, aquela igrejinha deve ser ali no morro ali do Falete, ou então do Fogueteiro, pá. Aí a Sandra me apontou aqui e tal, ela veio aqui, eu vim aqui uma vez com ela. Quando eu vim, aí a primeira impressão que eu tive era, caraca, maior igrejão, né, mano? Aqui, os bancos, acostumado em igreja de favela, que às vezes eu vi na Robalto, lá no Jardim América, eu já fui numa igrejinha que os bancos eram madeira, sim, madeira. Hoje já está tudo, já virou uma cidade lá dentro, mas continua, né? E eu procurei a Sandra, não vi ela, aí foi que minhas pernas ficaram duras mesmo, porque eu não conhecia ninguém, não tinha. Então é o meu Senhor Jesus do céu, no dia que eu tiver, com certeza, o pastor vai conversar comigo, eu vou falar que sou, pastor, e aí, tá? Eu sou diácono, ele vai me botar para pregar, e aí, como é que eu vou pegar para esse povo? Com certeza é cheio de doutor aqui dentro, é cheio de professor, é cheio de... E como é que eu vou, meu Deus, com esse meu jeito, quer dizer, eu não sei, eu tenho uma facilidade muito grande de ler, irmão, e entender, mas para me explicar, a dificuldade é tremenda, irmã Márcia, eu estou aqui, mas minha cabeça está toda suada, eu não sei onde o pulsor está indo, não sei. Porque eu tenho medo de não passar aquilo que Deus quer que eu passe. Mas eu tenho certeza que o que importa é que a palavra de Deus está sendo pregada. O que importa é que não devemos ser que nem Saul, confiado no seu próprio braço. O que importa é a gente não achar que por ser um diácono na casa do Senhor, a gente possa humilhar o obreiro, que a gente possa estar na casa do Senhor e achar porque somos um regente de alguma coisa, uma liderança, e ao achar outra pessoa menor do que você, porque a Bíblia diz e nos ensina a obedecer, não é para obedecer isso aqui? A Bíblia diz para a gente considerar o próximo superior a nós mesmos. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Melhor aqui só Cristo. E por Ele nós estamos aqui. Quem é que não sabe, irmão Beto, que é por Ele que estamos aqui? Não sei, irmão. Não sei, mas eu acho que tem gente que sabe. Sabe por quê? Porque a gente vê as atitudes. Eu sou obreiro. Eu fico em pé ali. Eu fico prestando atenção em tudo. Eu aprendi aqui que o obreiro são os olhos do pastor, porque o pastor ele tem que ficar ligado, ele tem que estar aqui, ele tem que estar dando atenção às pessoas, dando atenção aos visitantes, e os obreiros estão ali. Então eu sempre fui observador. E a gente sabe quem presta atenção no culto, a gente sabe quem na hora da palavra recebe a unção da sede, fica lá no bebedouro, tem um culto aqui e um culto ali perto do bebedouro. Eu sei quem faz isso. Eu sei quem gosta de fazer isso. Eu conversei até com o Guilherme, a gente gosta de apagar a luz para ver se a pessoa dá um start. A luz está apagada. Tá. Se a luz está apagada, não tem luz ali, então o bebedouro está quente, não vou beber água não. A gente sabe quem na hora da mensagem abre a Bíblia e fica lendo, não presta atenção no que Deus está dizendo. Porque eu aprendi com a Bíblia que quem está aqui está com a profecia na mão. A gente sabe quem presta atenção. A gente sabe.
Eu sou muito observador. A gente sabe. E por eu ser observador, eu sou calado. Porque eu observo mais e falo menos. Eu não sei como é que não sei nem que horas tem. Meu pai do céu. 5 minutos para acabar, pastor? É isso mesmo? Graças a Deus. Graças a Deus, meu pai. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Para finalizar, eu quero dizer aos irmãos que é melhor obedecer do que sacrificar. Eu não estou aqui para me achando melhor do que os irmãos, falando uma coisa dessa, longe de mim tal coisa, porque graças a Deus eu aprendi com a palavra de Deus que eu tenho que considerar o Guilherme superior a mim. No início eu não ia muito com a tua cara não, Guilherme, vou mentir, entendeu? Eu sou sincero, esse lugar aqui é santo, eu não posso ser leviano e falar mentira. Minha mulher sabe disso, ela está aí, e quem conhece a Sandra sabe que ela fala as coisas, entendeu? Eu não ia muito com a sua cara não, mas depois eu fui entender que esse cara tem um coração gigante, mano. Entendeu? Que esse cara tem um coração gigante. Assim que eu cheguei aqui, a primeira vez que eu participei logo de uma conferência de casal, os primeiros que criei uma intimidade com o irmão Léo. Já tive muita oportunidade de conversar com o irmão Léo aqui, falei sobre ele, sobre a unção que Deus colocou em mim, o meu chamado, o meu coração liberal para abençoar a obra de Deus. Eu expliquei para o Léo que eu gastava muito dinheiro com tanta coisa, e quando eu fui ser da igreja, eu tinha muito prazer em abençoar, eu tinha muito prazer de comprar. Eu comprei um data show na época, na caçula, para a igreja onde eu congregava lá no Caju, que eu creio que foi a mesma igreja que a irmã Paloma um dia desses foi pregar, lá no Caju, que foi lá onde eu conheci a palavra de Deus, foi lá onde eu ouvi a voz de Deus falando comigo, na igreja do Caju, lá na praça, perto do final do 210. E eu cheguei, irmão, sem ninguém mandar, eu fiquei na porta, lá da congregação, ficava na porta, me achava o cara, né, na porta, pô, cara todo errado, só vivia, mentiroso que, entendeu? E ali, querendo aprender, achava tão lindo, cara. Conhecereis a verdade vos libertará. E fechava a Bíblia e começava, falando a Bíblia toda. Eu achava lindo, pastor Henrique, aquilo. E eu desejava aquilo para mim. Porque como é... Mano, é impressionante. Eu vejo aqui o pastor Luiz Carlos pregando, o homem nem abre a Bíblia, ele começa a falar a Bíblia toda, não precisa nem dele abrir. Pastor Henrique, o jeito dele, que me dá total liberdade para falar isso, que eu sei, o presbítero Sidney é forte, me dá liberdade de gritar também na presença de Deus. Então aqui a gente vê que é uma igreja que deixa você tranquilo, deixa você em paz. Então não precisa de ninguém entrar em luta, ninguém entrar em guerra, ninguém ficar brigando por cargo, ninguém ficar falando isso, ninguém ficar falando uma coisa de outra, ninguém precisa, não precisa, porque aqui você tem total liberdade para adorar do seu jeito, e eu tenho certeza que Deus, Ele vai receber a sua verdadeira adoração, né? Porque a gente sabe, se a gente adorar a Deus em espírito e em verdade, Ele vai nos abençoar, é óbvio. Não é barganha, é a certeza de que você for um abençoador, você vai ser abençoado, é a certeza. Não precisa você falar isso. Eu estou na porta, aí entrou um irmão, de vez em quando eu tinha uma oportunidade, o pastor, ele nem falava nada, lá no púlpito ele sentado, ele já fazia assim, ele já sabia que eu estava na porta, aí eu já sabia que era o microfone. Aí tinha uma oportunidade, falava, entrou um irmão. O irmão Roque e o irmão Francisco. Nunca me esqueci desses caras. Aprendi muito com eles. Com a maneira deles meia, entendeu? Mas aprendi. A primeira vez que esse irmão teve a oportunidade, ele me convidou. Acho que eles não gostaram de mim, irmãos, porque eles me convidaram para ir para uma saída e eu não fui. Né? Que se o irmão, não sei se alguns irmãos aqui lembram, que ali no Into, debaixo do viaduto, tinha tipo uma favelinha.
Não sei se alguém conhece ali o Into ali. O Into ali, conhece, irmão? O Into ali, lá na rodoviária, o hospital do ortopédico. Ali naquele viaduto ali do início da ponte de Niterói, tinha uma favelinha embaixo. Então eles iam fazer a obra lá e me convidaram um dia. Como eu trabalhava de CLT, eu não podia ir. Aí eu não fui. Irmão, para que foi que eu não fui, irmão? O homem teve uma oportunidade que é única. Essa oportunidade aqui, ó. Irmão, eu posso sair daqui, agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus, sair ali e morrer, irmão. Essa oportunidade aqui, ó, é única. E não é o Sidney, não é o pastor Luiz Carlos, não é o pastor Henrique que dá, não. É Deus que toca no coração deles. Porque eu creio e quero crer que essa igreja é movida por Deus. Entendeu? Aí o cara tem a oportunidade de falar que Jesus é bom. Irmão, você aí que fica na portaria igual o manequim de vitrine e não faz... Eu olhei assim. Peraí. Como é que é? E começou, irmãos, e eu com a minha visão de... que eu vim de um submundo meio esquisito. Então eu sei quando a pessoa está de... Entendeu? Aí eu, mano, como é que o cara tem uma oportunidade de falar da vida e vem falar isso aí? E quem é que está aqui bonito, com a gravata que o pastor deu de presente? Quem é que está aqui? Quem é que sempre fica aqui na porta, que todo mundo tem medo? Sou eu, então ele está falando comigo, irmão. Aí o pastor me deu uma oportunidade. Para quê que o pastor foi me dar uma oportunidade? Eu, novo convertido, irmão, cheio da vontade de tacar a mão na cara do capeta. Quando eu peguei o microfone, eu falei, irmão, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Foi me dada a oportunidade de trazer uma palavra, mas eu fico aqui muito triste, porque tem irmãos que quando tem uma oportunidade na igreja, para falar do amor de Cristo, fica falando da vida dos outros. Fica falando que o irmão é assim, o irmão é assado, o irmão não faz isso. Irmão, se tu faz, amém. Deixa a vida do outro, irmão. Deixa o cara viver, adorar a Deus da maneira dele. Faz a obra. Que aqui é lugar de pregar a palavra. A palavra de Deus. Amém, irmãos? Aqui é um altar santo. Daqui, vai para aí, bênção. Não é maldição, não. É bênção. Você não está aqui até 9 horas e 41 minutos. Já passei 2 minutos. Para ouvir conversa fiada, não, irmãos. É para ouvir Deus falar no seu coração. E se Deus não falou no seu coração hoje, irmãos, eu peço perdão. Porque foi essa a palavra que Deus colocou no meu coração. E eu agradeço muito a Deus por isso. Sabe por quê? Porque antigamente, irmãos, eu não valia nada. E eu não gosto nem de lembrar, irmãos. Nem de lembrar. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.